Olá, bom dia a todas e todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma oficina da Escola Superior do Ministério Público do Paraná, em parceria com o Colégio de Diretores de Escolas do Ministério Público Brasileiro, o SEDEMP. Hoje vamos abordar a utilização de estratégias ativas em apresentações expositivas que promovam o engajamento, a partir de objetivo pré-estabelecido pelos membros e servidores que planejam e executam ações de qualificação ou que atuam como instrutores internos do Ministério Público. O encontro compõe a proposta Formação de Formadores do Ministério Público, uma ação de educação continuada com enfoque eminentemente prático, que busca difundir conhecimento didáticos e pedagógicos para aprimorar as atividades de ensino do Ministério Público Brasileiro. Hoje nós temos o segundo encontro e temos o prazer de rever as professoras Camila Colombo e Laís Cherubim Parolin, professoras doutoras que possuem amplo conhecimento e atuação nas práticas de metodologias alternativas, ativas e em ferramentas de ensino. Então, de modo especial, eu quero agradecer às professoras que já fizeram um grande sucesso no último encontro, né? A professora Camila, que é especialista em metodologias alternativas, metodologias ativas e ferramentas de ensino, docente auxiliar e colaboradora do Centro de Ensino de Aprendizagem do Núcleo de Desenvolvimento Docente, o CREARE, vinculado à assessoria educacional da Pontifícia Universidade Católica aqui do Paraná. Desde 2018, desenvolve eventos e capacitações nesta área, na PUC, e para outras instituições públicas e privadas. Em 2020, se tornou líder da equipe de formação docente do CREAG. É doutora em Engenharia Química e Ciência dos Materiais pela Universidade Federal do Paraná. E a professora Laís Cherubim Parolin também é colaboradora do CREAG da PUC Paraná, organizando oficinas e formação para professores de graduação e pós-graduação das mais diferentes modalidades de ensino, envolvendo estratégias de aprendizagem ativa, o uso de tecnologias e métodos relevantes para a formação da aprendizagem significativa. É professora da PUC do Paraná, bióloga e doutora em biologia animal. Então, muito obrigado, Camila e professora Laís, por estarem conosco. Quero dar as boas-vindas a todos os servidores e integrantes do Ministério Público que estão conosco. Agradecer de modo especial também a Andréia e a Leonora, que organizam esse curso, e já passar a palavra direto para a Camila, que está ali já pronta para compartilhar os seus conhecimentos conosco. Muito obrigado, Camila. A palavra é sua. Obrigada, doutor Campi. Pessoal, bom dia a todos, bom dia a todas. Bom revê-los, né? A gente já vê aqui alguns nomezinhos de algumas pessoas que já estavam participando do nosso primeiro encontro. A gente gostaria, né, de compartilhar nessa manhã algumas estratégias que a gente já utiliza para tornar as aulas, tornar as palestras, tornar cursos um pouco mais dinâmicos, um pouco mais engajadores e que proporcionem aos estudantes essa aprendizagem mais duradoura e significativa, né? Então, ao longo dessas 2 horas, a gente vai, através de algumas estratégias, fazer algumas atividades com vocês para vocês entenderem o porquê é interessante utilizar dessas metodologias e dessas estratégias e também explicar todo esse contexto de como vocês poderiam fazer essas atividades, tanto no presencial quanto no remoto. Então, a gente sabe que agora a gente está num processo de migração, né, do remoto para o presencial, para o ensino híbrido. Então, é importante que a gente saiba utilizar todas essas estratégias, tanto quando a gente estiver ministrando algum curso no formato remoto e também no formato presencial. Como o professor Campi falou, eu e a Laís, né, a gente faz parte da equipe de formação docente do CREARE, que é o nosso Centro de Ensino e Aprendizagem, e o que a gente está compartilhando com vocês nesses 2 encontros é um pouco do que a gente trabalha com os professores, tanto da PUC, quanto para professores externos que contratam, né, ou a nossa consultoria ou os nossos cursos.
eu vou compartilhar aqui a minha tela com a apresentação. Essa apresentação eu já passei para a Leonor e para a Andrea, então elas podem disponibilizar para vocês depois, e foi preparado também um material em Word com um textinho, né, uma parte teórica, um embasamento científico de todas essas estratégias que a gente está, que vai mostrar para vocês nessa manhã. Qualquer pergunta, vocês podem ir fazendo durante a minha fala. A Laís, nesse primeiro momento, vai estar cuidando do chat, ela pode me interromper a qualquer momento para alguma pergunta que esteja no chat. Se vocês quiserem liberar o microfone para fazer alguma intervenção também, vocês podem ficar à vontade, porque a gente vai sempre mudar de uma estratégia para outra, então é interessante que vocês tirem as dúvidas no momento que a gente está conduzindo, para não ficar perdido, né, essas dúvidas, né, ou essas contribuições que vocês queiram nos passar. Eu vou compartilhar aqui, então, a minha tela. Laís, só me confirma se já está vendo ela. Tá, sim. Início no modo apresentação. Tá ótimo. Então, a gente vai dar início, né, a essa oficina. Primeiro, a gente deseja, né, que sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Aqui tem uma pequena ementa, né, que é o que a gente espera de vocês ao final dessa capacitação, né, e o que a gente vai trabalhar nela. Então, ela é ofertada aos palestrantes, aos formadores que estão interessados em utilizar estratégias para engajar os cursistas durante, seja um curso, seja uma aula. Nessa oficina, vocês vão conhecer e vivenciar algumas estratégias que promovam a aprendizagem ativa, e ao final, a gente espera que vocês sejam capazes de selecionar algumas atividades que promovam a aprendizagem ativa em suas aulas, considerando um contexto específico. Quando a gente fala de estratégias ativas ou metodologias ativas, primeiro eu queria só ressaltar um pouquinho a diferença do que seria uma metodologia ativa ou uma estratégia ativa. A gente optou em trabalhar com vocês, primeiramente, com estratégias ativas, porque são pequenas intervenções que vocês podem utilizar num curso, em uma palestra, para tornar essa palestra mais dinâmica e para proporcionar ao estudante uma aprendizagem mais efetiva e mais duradoura. Quando você utiliza de uma estratégia ativa, você coloca o estudante, o cursista, no centro no centro da aprendizagem, você coloca ele como o protagonista da sua aprendizagem, você passa para ele essa responsabilidade em aprender. Então, você torna ele um protagonista de todo esse processo de ensino e de aprendizagem. Quando a gente fala de uma metodologia ativa, você utilizaria essa metodologia por todo o curso ou por um tempo mais longo da sua condução, seja de uma palestra, seja de uma aula, seja de um curso. Então, quando a gente fala uma metodologia ativa, é algo que demanda um tempo maior para você executar, mas com o mesmo objetivo de uma estratégia ativa. Por que a gente vai iniciar com estratégias ativas? Porque a gente sempre orienta que quem está iniciando com estratégias ou metodologias ativas, que faça pequenas intervenções em uma aula ou em um curso expositivo e não comece transformando todo o seu curso ou toda a sua palestra em algo ativo, porque isso pode ser ruim tanto para você quanto para o cursista que está assistindo a sua fala. Então, a ideia é sempre fazer pequenas intervenções até que você se sinta mais seguro e somente depois utilizar dessas metodologias em um espaço mais longo, né, de tempo. E a gente já vai iniciar a nossa oficina já de uma forma ativa, ou seja, a gente já vai colocar vocês nesse centro do processo de ensino e de aprendizagem, perguntando para vocês se vocês têm alguma experiência com metodologias ativas. Eu digo metodologias, mas vocês podem pensar também em estratégias, em pequenas intervenções que são feitas. E a gente gostaria que vocês compartilhassem com a gente qual que é a experiência de vocês com essas metodologias ativas ou com essas estratégias ativas. Acho que a Laís vai colocar ali no chat o link, né? E aí já pode compartilhar, Laís, sua tela com o Jamboard.
pessoal, eu coloquei o link ali, tinha o QR Code, mas o link já está no chat. Vou compartilhar a tela para mostrar aqui as intervenções para vocês irem preenchendo. Vocês estão vendo a tela? Camila, você pode confirmar só para mim se tá todo mundo vendo aqui? Ok. Uhum. Tá ótimo. Pessoal, para quem fez a oficina, a última oficina, ele funciona muito parecido com o Padlet. Então, vocês vão aqui e podem inserir, quero uma nota autoadesiva. E você faz um comentário, escreve o que você quer escrever, respondendo, né, com a sua experiência com metodologias ativas, ele vai aparecer ali. E eu vou escrever só alguma coisa simples aqui para vocês. Se vocês não têm nenhuma experiência, professores, em metodologias ativas, vocês podem colocar essa informação também, que para a gente é relevante também. Você utilizou alguma vez? Vocês estão conseguindo acessar? Deixa eu ver aqui. Acho que ele está possível para vocês editarem. Eu abri aqui, Laís, eu não consigo editar ele. Deixa eu ver. Estranho. Vou tentar aqui, só um minutinho, vou parar de compartilhar. Não, se bem que eu posso mostrar para vocês também, né? Tem que pedir acesso para enviar, para poder escrever, Laís. Ele faz isso sozinho, gente. Desculpa. Ele está no somente ver. Ele faz isso sozinho. Vamos ver se agora deu. Veja se foi atualizado, pessoal. Se puderem testar, agradeço. Agora ele está ok. Agora Ótimo. dá para... Como eu criei esse link há algum tempo, acho que ele volta pro formato só, visualização. Aí vocês podem mexer, a caixinha puxar para ela ficar visível para as outras pessoas. Ótimo, isso mesmo. O pessoal dizendo aqui que já utilizei algumas palestras, mas não sei se da maneira correta. Talvez já tenha usado sem saber, mas estou gostando de entender melhor o assunto, que bom. Às vezes é isso, né? Às vezes a gente coloca um nome bonito para uma coisa que já fazia há algum tempo, né? Algumas pessoas não têm experiência. Oficina sobre metodologia do estudo de caso, 2016, um estudo de caso super legal. Usei apenas ações pontuais. Opa! Desculpa interromper, Andréa. Para. E tem gente que diz que não está conseguindo fazer edição, mas se a pessoa abriu naquele momento que estava somente como leitor, é importante que a pessoa dê um F5 para conseguir editar daí, só para as pessoas tentarem fazer isso. Eu vou colocar de novo o link aqui. Já volto lá para a tela. Aqui tem algumas manifestações no chat. A Clarice não consegue editar no Jamboard, mas ela tem alguma experiência em metodologias ativas presenciais, como grupos e problematizações, oficinas, e agora na pandemia em parceria com a Escola Superior. Aqui no Padlet tem algumas pessoas colocando que não têm experiência, outras que provavelmente já utilizaram, mas não sabem identificar qual metodologia. Usou em algumas ações pontuais, não tem conhecimento, mas a experiência é muito incipiente. Já participei em uma oficina do projeto de gestão por competências. A gente já vai adiantar, pessoal, que não temos como ali tem alguns comentários, né, de não sei se utilizei da forma correta, que não
existe uma forma correta, que toda metodologia, toda estratégia pode ser adaptada para a finalidade que você busca. O que a gente espera com o uso de estratégias ou metodologias ativas? Uma aprendizagem que a gente chama de uma aprendizagem significativa, uma aprendizagem duradoura. Ou seja, o foco do uso de uma metodologia ativa é que o cursista ele consiga captar a tua mensagem de uma maneira leve e que aquilo fique armazenado na caixinha dele por muito tempo. Então, que quando ele lembre de uma situação que ele vivenciou em um curso teu ou em uma palestra tua, que ele lembre exatamente qual é a ação que ele deveria ter, como ele deveria se comportar, os pontos chaves que você gostaria que ele aprendesse, que isso continuasse na memória dele por um longo tempo, né? Então, a ideia é sempre adaptar a estratégia ou a metodologia para o teu contexto. E a gente sabe que, às vezes, o contexto de um palestrante ou de um ministrante de curso é diferente do outro e o objetivo também é diferente. Então, não tem problema nenhum em adaptar essas metodologias e essas estratégias. Por que a gente chama ou diz que existem algumas metodologias que você não adapta? Porque teve sempre a criação, né, por algum pesquisador, por algum estudioso da área. Então, ele criou a metodologia. Se você seguir ela exatamente como ela foi criada, você está utilizando a metodologia dessa forma. Se você adaptou, não tem problema nenhum. É bom sempre citar, né, que você está utilizando a metodologia do estudo de caso adaptada, ou que você está utilizando a metodologia da problematização adaptada, o que não tem problema nenhum, desde que você atinja os teus objetivos. Aqui tem mais alguns comentários que eu já utilizei algumas vezes, usei em mentoria de TI, mais alguns e não tenho experiência, mas legal. Então, a gente não vai trabalhar com vocês com essas metodologias propriamente ditas, justamente por conta de até mesmo de tempo, né? Para trabalhar com cada uma delas, a gente precisaria fazer uma oficina em separado, mas as estratégias ativas, elas já dão aquele gostinho de utilizar as metodologias ativas. Então, a gente quer despertar hoje em vocês essa vontade de utilizar dessas ferramentas, dessas estratégias durante os cursos e as palestras, e depois, se vocês tiverem interesse, né, a Leonora, a Andréia, enfim, podem entrar em contato com a gente para trabalhar com alguma metodologia ativa em específico. Eu trouxe esse quadrinho aqui para vocês. Eu gosto bastante dele, a gente costuma trabalhar bastante com ele nas nossas oficinas, porque é bem o retrato do porquê o uso das estratégias, o porquê do uso das metodologias ativas. Eu sei que está um pouquinho ruim de vocês lerem, né? Eu vou acompanhar aqui com vocês. Para quem não conhece, né, o quadrinho do Cascão e do Cebolinha, acho que a maioria de vocês já teve contato, né, em algum momento com essas historinhas em quadrinho. Tem uma conversa, né, entre o Cascão e o Cebolinha, onde o Cebolinha fala: Cascão, ensinei o Floquinho a assobiar. E aí o Cebolinha olha para o Floquinho é esse bichinho verde, né, que é o cachorrinho do Cebolinha, e ele fala: assobia, Floquinho. E o Floquinho não faz nada, né? Aí o Cascão já está um pouquinho irritado e o Cebolinha fala: eu disse que havia ensinado, não que ele havia aprendido, né? Tá aprendido porque é a forma que o Cebolinha fala. O que a gente quer trazer com esse quadrinho? É justamente despertar isso na cabeça de vocês, né? Como que você se certifica que o teu cursista ele está entendendo? Você está ensinando, com certeza, em um curso, em uma palestra, o teu intuito é ensinar, e o conhecimento cognitivo, o conhecimento de conteúdo, a gente tem certeza que cada um de vocês tem. Mas como que vocês sabem que vocês estão conseguindo passar todas essas informações da melhor forma possível para os cursistas? Como que você garante que a pessoa que está assistindo a tua palestra ou o teu curso está aprendendo e não ter essa frustração como a do Floquinho, né? Que o Cebolinha ensinou, porém o Floquinho não aprendeu. Então, é uma provocação, né, que a gente traz
pensando justamente nisso. Como que eu posso desenvolver um curso ou uma palestra de um modo que eu sei que eu estou ensinando, mas eu consigo garantir que o meu público, que normalmente são os cursistas, eles estão aprendendo e essa aprendizagem, além de significativa, ela é duradoura. Então, a gente traz justamente aqui alguns pontos, antes da gente entrar em várias estratégias, né, de quais que são os benefícios e por que utilizar as estratégias para uma aprendizagem. Então, alguns pontos que a gente traz, a gente colocou aqui algumas referências no material que a gente está disponibilizando para vocês, a gente colocou outros artigos de referência, né, de todos os estudos que já foram desenvolvidos nessa área, é que quando você trabalha com alguma estratégia ativa, com alguma metodologia ativa, você tem uma mudança de perspectiva, porque você consegue ter um acompanhamento da aprendizagem do cursista ao longo de um curso, ao longo de uma palestra. Você já tem o teu termômetro durante a execução de uma aula, uma palestra ou um curso. Você já consegue saber se você precisa se aprofundar mais, se você está se fazendo claro com essas intervenções que são feitas através das estratégias ativas. O palestrante, ele passa de um transmissor de conteúdo, que a gente fala que uma aula expositiva, você está só transmitindo o conteúdo de uma maneira falada, para um palestrante que forma indivíduos. Por que forma indivíduos? Porque você está colocando o cursista como uma parte do teu processo de ensino-aprendizagem. Ele passa a ser um protagonista desse processo. Ele faz parte dessa troca de experiências que é um curso ou uma palestra. O cursista se torna mais consciente da sua aprendizagem, mais ativo e passa a tomar mais decisões quando você introduz nos seus cursos ou nas suas palestras essas estratégias ativas. Colocam os cursistas em ação, além dele fazer, ele reflete no que está fazendo, e isso traz muito da metacognição, da autorregulação que a gente trabalhou com vocês no primeiro curso. A metacognição é o estudante, o cursista, saber que ele está aprendendo e como ele aprende da melhor forma. A autorregulação é até onde vai o cognitivo dele, o quanto ele consegue absorver dessas informações sem perder o foco no conteúdo. Então, o quanto que as distrações interferem na aprendizagem dele mesmo. Servem como uma avaliação formativa, e só contextualizando, o que é uma avaliação formativa? Eu sei que em muitos cursos, em muitas palestras, vocês não cobram uma nota, né, de um cursista, mas a avaliação formativa é justamente o termômetro de saber se o cursista está atingindo o objetivo do curso ou de uma palestra que foi dada. A avaliação formativa a gente chama daquela avaliação que é para a aprendizagem. Não é uma avaliação da aprendizagem, a gente está formando o indivíduo ainda, então você está medindo o quanto que ele está avançando do primeiro dia do curso, ou do início de uma palestra até o final. Então, essas intervenções, essas estratégias, elas vão mostrando se o público está adquirindo algum conhecimento, e melhor ainda, se o conhecimento adquirido é exatamente da forma como você esperava, e não simplesmente uma junção de palavras ou conceitos que não são verídicos. Disponibilizam um feedback imediato, então, assim que o cursista ele apresenta alguma dúvida, que você percebe que ele está distorcendo o que você está falando, você já passa um feedback para ele e você consegue reverter essa aprendizagem sendo incorreta. Auxiliam os cursistas na organização da sua aprendizagem, ele se torna mais ativo e tem um controle sobre a sua aprendizagem. E aqui a gente trouxe a palavra do momento, né, da modinha, que é o lifelong learns, que justamente é aquela aprendizagem contínua e por um longo tempo, aquela busca de conhecimento que não pode parar. Quando a gente utiliza uma estratégia ativa, a gente faz provocações nos cursistas, e essas provocações fazem com que eles busquem uma aprendizagem contínua, que eles adquiram mais conhecimento
independente do tema ou do conteúdo que está sendo ministrado. Camila, então, oi? Apareceu uma pergunta aqui do Fábio, para você dar um exemplo de avaliação formativa em uma palestra. Uma avaliação formativa em uma palestra poderia ser uma pergunta, professor Fábio, ou uma pergunta, ou a criação de uma atividade. Todas essas estratégias que a gente vai trabalhar hoje podem ser consideradas atividades formativas. Então, a gente sabe que a palestra, diferente de um curso, ela acaba sendo algo que monopoliza mais a palavra, né? Em que somente o palestrante fala. Mas a ideia de você trazer estratégias ativas até mesmo para uma palestra é você deixar um tempo para o teu público refletir sobre o que ele está aprendendo. Então, se você coloca uma pergunta e faz uma pausa, e essa pausa é de 1 minutinho, só para eles refletirem sobre todo o contexto que você fez, e você pode abrir, por exemplo, esse quadro colaborativo, Jamboard ou um Mentimeter, para que algumas pessoas exponham a sua ideia e você discute sobre essas suas ideias, você já está fazendo uma atividade formativa. Você está permitindo que as pessoas que estão participando da sua palestra mostrem se elas estão entendendo a linha de raciocínio que você quer passar ou se elas estão distorcendo o que você está falando. Então, quando a gente fala de intervenções ou de atividades formativas em palestras, é quando os temas de estudo abordados em uma palestra eles são muito densos, ou seja, exige a concentração do público e pode ter uma dupla interpretação, e o teu objetivo com a palestra é que todo mundo saia de lá com um determinado conhecimento. Então, você pode fazer esses momentos de pausa e utilizar alguma das estratégias ativas. Eu dei o exemplo mais simples possível, que seria elaborar uma pergunta, fazer eles refletirem sobre essa pergunta e compartilharem, mas todas as estratégias que a gente vai abordar aqui podem ser utilizadas, inclusive, em uma palestra. Claro que aí depende do tempo que você tem, né, para a sua fala da palestra, e também do público que é da palestra, né, porque a gente sabe que muitas vezes uma palestra, a pessoa se inscreve ou ela participa só para ouvir, mas essas intervenções pequenas podem favorecer a aprendizagem. Não sei se eu respondi, Fábio, se quiser complementar, fique à vontade. Ele agradeceu aqui, a Letícia ainda falou assim, se uma pergunta discursiva poderia servir, eu até fiz um comentário ali no chat, que podem ser diferentes formatos, né, discursiva, objetiva, uma reflexão, justamente alinhado com isso que você falou, né, que isso também ajuda a trazer uma leitura de quem está dando a palestra e o curso, mas também uma reflexão interna de quem está participando. Será que eu entendi? Será que eu não entendi, né? Se você utilizar desses aplicativos, eu sugiro até que, quando você está falando de palestras, que você utilize desses recursos tecnológicos, como o Mentimeter, o Slido, o Socrative, todas essas ferramentas que a gente trabalhou na primeira etapa do curso. Por quê? Porque você pode ficar com um tablet, com um celular, durante essa palestra, e, por exemplo, o Slido, que você deixa para as pessoas fazerem comentários durante a sua fala, isso já é uma avaliação formativa, porque você está permitindo a reflexão das pessoas que estão assistindo, e as pessoas podem curtir. Então, às vezes, você só responde ou você só cita aquela que tem mais curtidas. E talvez seja uma dúvida, talvez seja uma contribuição, talvez seja uma afirmativa, mas está todo mundo refletindo sobre a sua fala. Então, se você não tem muito tempo de fazer essas intervenções como a gente está explicando aqui, eu sugiro o uso do Slido naquele formato de audiência, onde você passa o código e você deixa o público que está assistindo fazer comentários ou perguntas e os outros curtirem. E você só dá uma olhadinha no celular ou no tablet daquelas que são mais curtidas para fazer algum comentário adicional. Se você abre a palavra em uma palestra, ou se você deixa perguntas, como é que se diz, discursivas, você pode acabar perdendo muito tempo em uma atividade que não é objetivo. Então, sempre dosar, né,
para o objetivo. Se a palestra for de 1 hora, com certeza você não consegue fazer muitas atividades, mas deixar o slide aberto, você já proporciona ao público, né, uma aprendizagem mais efetiva e mais... eles se sentem mais participantes, né, da sua fala do que somente escutar. E a gente vai continuar aqui com mais uma estratégia. Essa estratégia, a Laís vai comentar com vocês um pouquinho mais para frente, mas a gente vai pedir para que vocês utilizem uma palavra de cada cor. Então, aqui a primeira está em um azul escuro, uma palavra em verde, uma palavra em vermelho, uma em roxo e uma nesse verde mais escuro, para escrever uma frase. Essa frase pode ser longa, pode ser curta, desde que inclua uma palavra de cada cor sobre estratégias ativas em cursos ou palestras. Com base no que eu expus agora nesse início, nessa primeira fala, eu queria que vocês criassem essa frase, a gente chama de tese, né? Essa pequena contribuição sobre as estratégias ativas em cursos ou palestras. Aqui eu deixei elas maiorzinhas, mas acho que vou deixar aqui só para vocês entenderem a dinâmica. Eu vou pedir para vocês escreverem essas frases no chat mesmo. Eu sei que vai demorar um tempinho, vocês têm que criar, né? Não vai ser algo rápido. Então, agora são 10:02, até 10:10, eu vou pedir para que vocês escrevam no chat essas frases. Se alguém não entendeu a atividade, só me perguntar. Pessoal, vocês não precisam utilizar só essas palavras, tá? Talvez eu não fui clara. Vocês podem escrever o que vocês quiserem que inclua uma palavra de cada cor. Então, se eu quiser começar a falar, as estratégias ativas são um recurso muito utilizado em cursos e continuar, o importante é que apareça uma palavra de cada cor, mas todas as outras vocês podem criar da imaginação de vocês, né? Laís, se puder ler, agradeço. Eu vou ler aqui, então. A Renata escreveu: as metodologias ativas auxiliam na aprendizagem, pois fazem com que o cursista seja o protagonista do próprio aprendizado. Ótimo, Renata, acho que a ideia é bem essa, com base, né, em tudo que foi exposto, a ideia é colocar o cursista, o estudante, o público de uma palestra como um protagonista desse processo de ensino e de aprendizagem, e essa estratégia, né, que a gente está utilizando já é colocar vocês como um participante da nossa oficina de hoje. Então, a gente quer saber, através dessas frases que vocês estão criando, se essa minha fala inicial, ela tocou vocês de alguma forma, se o que vocês entendem agora, ou sobre o conhecimento prévio que vocês tinham sobre as estratégias ativas, elas vão de comum acordo com o objetivo da oficina. Pode dar sequência, Laís. Dilten também colocou: é importante para avaliar a aprendizagem de um cursista sempre utilizar estratégias ativas. Legal, você está avaliando durante um curso, durante uma palestra, a aprendizagem do cursista, e é justamente para isso que servem essas intervenções durante uma fala, ou um curso, ou uma palestra expositiva. A Lana colocou: um palestrante reflexivo avalia a aprendizagem de forma mais fácil. Palestrante reflexivo, gostei muito dessa primeira frase, por quê? Porque quando a gente se coloca na posição de um professor, de um palestrante, de alguém que está ministrando um curso, e a gente está refletindo sobre o nosso objetivo enquanto palestrante, enquanto ministrante de curso, enquanto professor, sobre como o estudante ou o cursista atinge a aprendizagem pretendida, a gente está exercendo o nosso papel de uma forma mais satisfatória. Então, quando fala palestrante reflexivo, já significa que você está preocupado com a aprendizagem, está preocupado com a estratégia que está sendo utilizado para ter esse termômetro das atividades ou do progresso, né, que um cursista ou um estudante tem. A Letícia escreveu: o processo de ensino-aprendizagem exige muito
da experiência de vida de cada cursista e é um processo de constante evolução. Legal, esse já foi mais para o foco no estudante mesmo, né? O como que ele vai conseguir atingir as aprendizagens pretendidas, né? Seja por ele, seja pelo cursista, ou pelo ministrante do curso, ou pelo palestrante. Cecília, cursista avalia a aprendizagem como importante quando a associação com a prática é imediata e constante. É Cecília? Cecília. Ela descreveu exatamente o que é uma estratégia ativa, talvez sem o intuito, porque quando você coloca ele na prática e você traz ele para um contexto que ele vai vivenciar na sua vida profissional ou que ele vai utilizar para realizar uma avaliação, né, exame de ordem, enfim, você está trazendo para ele as estratégias ativas, a metodologia ativa. Então, se ele está considerando a sua aprendizagem valiosa ou proveitosa, quando ele está vivenciando essas situações práticas, a ideia de uma estratégia ativa, de uma metodologia ativa, é justamente trazer ele para a prática, tentar trazer cenários ou contextos sempre reais. Thelma escreveu: as estratégias ativas formam o conteúdo mais atrativo e, consequentemente, a aprendizagem é mais eficaz. Legal, definição perfeita, exatamente o que a gente estava comentando até agora. Fabiano escreveu: o palestrante experiente compreende que a metodologia ativa é importante para que o cursista aprenda melhor e entenda que a absorção de conhecimento não é algo imediato, mas uma construção constante. Podemos até parar o curso, Laís, já atingimos o objetivo, já entramos na cabeça de vocês. Legal. Yolanda escreveu: a palestrante traz de imediato uma importante ferramenta para a aprendizagem do cursista. Ótimo. Fábio escreveu: o uso de estratégias ativas em cursos e palestras é importante, pois avalia a aprendizagem do cursista de modo constante. Legal, exato, a gente tem o termômetro, né, da aprendizagem. Tem uma frase curta que Éder colocou aqui, que tá assim: faça você mesmo e aprenda enquanto faz. Exatamente, o que a gente espera com o uso de estratégias e metodologias ativas é que o cursista, né, ele aprenda enquanto faz, justamente colocar ele nessa ação de fazer e refletir sobre o que fez. Eu acho que só o fazer, ele não é tão efetivo quanto o fazer e refletir sobre o que está fazendo. Então, a gente sempre usa a expressão que você tem que explicar para o cursista, explicar para um estudante o porquê você está utilizando essa estratégia, qual que é o intuito dessa estratégia e o que você busca com essa estratégia. Então, o que eu vou falar para vocês agora? Agora, eu queria justamente saber se vocês compraram a ideia das estratégias ativas, das metodologias ativas, e se essa fala inicial, ela fez sentido para vocês, se de alguma forma eu consegui tocar vocês no sentido de que a aprendizagem ativa vai formar indivíduos que tenham mais atitude e que vão ter a aprendizagem mais significativa. Então, a estratégia que a gente está utilizando é colocar as palavras coloridas, não teria problema nenhum em vocês utilizarem todas as palavras de uma só cor. Não precisa ter 5 linhas, vocês poderiam colocar 3 linhas com palavras diferentes, 2 linhas com palavras diferentes, todas elas da mesma cor. Vocês poderiam escrever essas palavras no quadro negro ou no quadro branco, da cabeça de vocês mesmo, ou com alguma colinha de vocês. Vocês poderiam escrever no Word enquanto vocês estão ministrando um curso, né, se vocês teriam tempo para isso, ou vocês já poderiam deixar preparado, como a gente fez no PowerPoint, ou ainda utilizar de outros recursos, como é o caso dos quadros colaborativos, o Jamboard ou o Padlet, onde vocês poderiam deixar essas palavras fixas e pedir para que eles escrevam essas frases em post-its, né, deixar aberto para colocar contribuições. Vocês poderiam pedir para que eles escrevessem essas frases num papel e entregassem para vocês ao final do curso, ao final de uma fala. Vocês poderiam pedir para eles lerem, como a gente fez agora, colocar no chat.
poderiam abrir alguma ferramenta como Socrative, Mentimeter, Slido, e pedir para que eles enviassem essas frases por essa ferramenta. Então, todas essas estratégias poderiam ser utilizadas, seja no formato presencial, seja no formato remoto, e você consegue medir qual que é a aprendizagem até o momento. Se algo que você está expondo, essa fala expositiva que eu dei no início, se de alguma forma atingiu o meu objetivo. Eu estou feliz porque, de fato, a gente conseguiu atingir o objetivo nessa primeira parte do curso, porque eu estou motivando vocês a utilizarem estratégias ativas para pensarem com as metodologias ativas de modo a conseguir proporcionar, né, aos cursistas algo mais efetivo. Claro que as palavras que você coloca vão direcionar ao que você espera ao final, mas eu coloquei aqui algumas palavras que poderiam ser contraditórias, então eu coloquei a palavra ruim, eu coloquei a palavra difícil, porque se alguém não concordar comigo, vai poder escrever que a aprendizagem ativa é ruim, porque é difícil de aplicar, e vocês conseguiriam montar uma frase criticando também o uso de estratégias ativas e metodologias ativas, ou a sobrecarga que vocês teriam com o uso dessas estratégias. Então, é bom colocar palavras que deixam o cursista à vontade para escrever de fato o que ele pensa, e não induzir ele só ao caminho que a gente espera, né, que a gente atinja, né, o nosso objetivo com a nossa pequena fala, né, ou uma grande exposição. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre qual que é essa estratégia que a gente utilizou com vocês, né, para a gente dar um nome para ela. Mas a gente já vai para a nossa segunda estratégia, agora já nomeando ela antes da gente trabalhar com uma atividade. A atividade que a gente vai trabalhar agora é o 5 Cards Fast Pass. Ele tem duas formas de ser trabalhadas. A metodologia, ou melhor, a estratégia, ela foi criada para o formato presencial, só que eu digo eu, Laís, do CREAR, a gente adaptou para utilizar no remoto por conta das aulas terem migrado, né, para o formato remoto, e a gente precisar dar essas instruções também para os professores que estavam vivendo nesse período, né, que estavam querendo utilizar essa estratégia nesse período. O 5 Cards Fast Pass, ele consiste em o palestrante levantar alguma questão, alguma ideia ou alguma opinião. O cursista, ele vai refletir e escrever em um papel de forma anônima, seja a contribuição para a ideia levantada pelo palestrante, seja da pergunta que o palestrante fez. Então, ele vai refletir e ele pode escrever numa folha de caderno, numa folha de papel sulfite. A gente costumava levar post-it para os estudantes, para ficar tudo coloridinho, né? E ele não vai escrever o nome dele, só vai escrever a resposta. E a gente coloca os estudantes para se movimentarem, né, os cursistas para se movimentarem dentro de uma sala, dentro de um auditório, onde está sendo conduzido o curso, ou uma aula, ou a palestra. E eles vão trocar rapidamente 5 vezes esse papelzinho com os colegas, só que sem ler. Então, eu vou passar para a Laís, eu vou passar o papel que eu peguei da Laís, eu vou passar para o Fábio, o papel que eu peguei do Fábio, eu vou passar para a Cecília, o papel que eu peguei da Cecília, eu vou passar para a Leonora, e eu vou ficar depois desse processo com um papelzinho na mão, que eu não vou saber de quem é, e não vai ter o nome. E aí, o palestrante, o cursista, o professor vai pedir para algumas pessoas lerem esta resposta, que foi exatamente o papelzinho que ficou com ele. O que a gente está proporcionando quando a gente utiliza essa estratégia? A gente está proporcionando o engajamento, então acaba movimentando um pouco o curso, a palestra, né? Você está tendo um movimento. Normalmente todo mundo gosta da dinâmica de levantar, de trocar o papel. E o último papelzinho que você fica com a resposta não é a sua resposta. Então você não fica inibido em ler, porque não é a tua opinião, não é o que você acha.
E aí você pede para algumas pessoas lerem, talvez as que acham que a sua resposta é a interessante, e aí você tem a ideia de várias pessoas em uma sala, ideias diferentes, que vão ser discutidas, vão ser mediadas através da leitura do cursista sobre aquela questão levantada. Além disso, você está fazendo exatamente o que a estratégia ativa proporciona, a reflexão. Você está dando um tempo para o cursista refletir sobre o que você está falando, pensar e ter outras ideias sobre aquela pergunta. Às vezes, a resposta dele está correta. Só que, às vezes, a resposta de outro colega que é mais quietinho, ele não responde e você não conseguiu compartilhar essa ideia com toda a classe. Então, surgem respostas muito interessantes daquelas pessoas que são mais quietinhas ou que têm muito a contribuir, mas acabam ficando inibidas durante um curso ou durante uma palestra. E antes de eu trazer para vocês, ou mostrar para vocês todos os benefícios dessa estratégia, novamente eu vou colocar vocês em prática. Como a gente está no momento remoto, eu não posso pedir para vocês escreverem num post-it, né, e trocarem por 5 vezes esse pedaço de folha, de caderno ou sulfite, como eu expliquei para vocês. Então, como que a gente faz essa dinâmica pensando no ambiente remoto? A gente não pode trocar os papeizinhos, mas a gente pode escrever num quadro colaborativo de forma anônima. Então, vou pedir para que todos vocês escrevam de forma anônima, né, sem citar o nome, sem se cadastrar no Padlet. A Laís vai colocar no chat o link do Padlet e vocês vão escrever quais vantagens, agora pensando em vocês como palestrante ou como a pessoa que ministra uma aula, que ministra um curso, obtém ao utilizar essa técnica do Five Cards Fast Pass. Eu trouxe para vocês algumas, mas depois eu vou listar outras vantagens, né, que tem da utilização dessa técnica, mas eu queria saber para vocês se vocês conseguem enxergar algo diferente do que eu falei. O que vocês conseguem enxergar de benefício para vocês utilizando essa técnica? Eu já coloquei o link ali. Acho que só espera um pouquinho para compartilhar, Laís, para não induzir as respostas. Eu vou parar aqui a apresentação. Deixa uns 3 minutinhos antes de tu compartilhar a tela. Ok, então deixa eu dar uma olhadinha aqui nas respostas que tem. Aumentar a interação entre os participantes, legal. Fixar a aprendizagem na mente do cursista de modo prático. Dar liberdade aos cursistas de discordarem das ideias ou teses apresentadas pelo palestrante, bem como da tendência das respostas apresentadas por outros cursistas. Ótimo. Gostei bastante dessa resposta, porque é justamente o que acontece quando você dá a palavra, deixa a palavra aberta para os cursistas, por exemplo. Se eu pergunto algo e 2 pessoas vão para um lado da resposta, então, os 2 concordam exatamente com a linha de raciocínio, você acaba inibindo a pessoa que discorda de falar, porque você já está deixando a conversa tendenciosa. Então, todo mundo tem que pensar dessa forma. Quando você coloca essa estratégia, você não sabe o que vai vir de resposta. E quando você pede para algumas pessoas lerem aleatoriamente, ou quem gostou da resposta, você não vai ficar acuado de ler, porque a resposta não é tua. E aí pode gerar um debate, pode trazer, aqui tem uma outra, né, facilitar a discussão de temas sensíveis ou polêmicos, você não deixa a pessoa inibida de falar, de discutir ou de discordar de algum colega, né? Aqui tem, acredito que a quantidade de estratégias a serem utilizadas deve ser muito bem planejada pelo palestrante, ótimo, para as discussões e tempo não saírem do controle. Isso, com certeza, a gente tem que sempre prestar muito atenção. Se existe tempo para essas intervenções, ou, como eu falei, não tem tempo de fazer sempre essas intervenções, utilizar essas estratégias, deixa um slide aberto com a audiência aberta para que as pessoas coloquem opiniões ou façam perguntas e você acaba respondendo só as mais curtidas. Então, a dosagem do tempo é muito importante mesmo. Versatilidade para o professor, participantes
possam fazer perguntas de modo anônimo, ótimo, maior interação entre palestrante e participantes, bem como o aumento da gama de opiniões em discussões, além de tornar a palestra, o curso menos monótono, gera engajamento e participação de todos, tem feedback imediato sobre a aprendizagem do aluno, fixa a aprendizagem na mente dos cursistas de modo rápido, as palestras ou cursos tornam-se mais significativos, exposições mais interativas e feedback imediato. Agora mudou aqui a ordem para mim, Laís, tem algum que eu não li? Acredito que a maior parte... foi... Pessoal, eu até vou ter que salvar, né, esse Padlet aqui, que teve... Vocês colocaram ainda mais benefícios, mais vantagens do que eu tinha listado aqui para vocês. Acho que a ideia é justamente essa, né? É que a gente consiga gerar um engajamento, trazer opiniões diferentes, trazer o debate e trabalhar tudo isso de uma forma dinâmica com a participação de todo mundo. Então, na essência, é justamente isso. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, que eu tinha trazido algumas, né? A gente sempre fica com aquele receio, vai que não tragam, vocês não trazem tantas vantagens, a gente já está aqui com uma colinha de quais seriam essas vantagens, mas vocês já conseguiram relatar tudo isso de uma forma bem legal. Trouxe aqui que estimula a reflexão, sem expor, né, quem está escrevendo a resposta, traz uma dinâmica para a aula, para a palestra, pode trabalhar diferentes temas ou alinhar expectativas. Camila, acho que a tua tela não está sendo compartilhada, eu pelo menos não estou vendo. Não? Deixa eu voltar aqui. Desculpa, a gente está tendo obra no meu prédio, tá? Estou tentando fechar aqui, mas... Agora sim, Laís. Agora sim. Feedback imediato, vocês também já tinham citado, e é uma estratégia que pode ser utilizada durante as aulas, as palestras, para compartilhar ou verificar as respostas dos cursistas sobre determinado tema de estudo ou conceitos. Então, basicamente, você torna tudo isso mais dinâmico, com feedback imediato, sem se expor, e cria uma dinâmica para as aulas e para as palestras. Eu costumo utilizar essa dinâmica nas minhas aulas e funciona muito bem. Os alunos, principalmente 7h50 da manhã ou às 11 horas da noite, já estão meio cansados e tal. Quando você faz eles se movimentarem na sala, trocar os papeizinhos, ter que ler a resposta, eles já se animam um pouquinho, né? E você traz a atenção para o que realmente é importante. Então, é legal trazer questões de algo que você quer realmente que o cursista fixe, né? Então, algum conceito, algum tema de estudo que você realmente quer que ele fixe, é legal fazer essa estratégia. A outra estratégia, pessoal, é bem simples, mas vou voltar a falar. É algo que torna a aula extremamente dinâmica e que gera total engajamento da turma quando ela é feita. Seria basicamente, a gente chama essa estratégia, a gente trouxe as traduções de um artigo agora me fugiu, mas é uma tradução de um artigo, por isso que a gente está utilizando exatamente os nomes da autora. Ela chama esse de linha da vida, onde você coloca eu vou primeiro falar do formato presencial, né? Você coloca do lado esquerdo do quadro a palavra concordo e do lado direito da sala a palavra discordo. Você pode utilizar fato ou fake, mito ou verdade, qualquer uma dessas palavras que sejam o oposto. Então, a gente está falando aqui de concordo ou discordo, e você pede para que todos os cursistas, né, se levantem e fiquem no centro da sala. Aí, você faz alguma afirmação, e essa afirmação você pede para que eles se movimentem para a esquerda, se eles concordam, e para a direita, se eles discordam, e quem não tem uma opinião formada pode ficar no meio termo. Então, a gente até brinca que você pode ficar no centro da sala se você não concorda nem discorda. E aí você sempre pede para que algumas pessoas que estão do lado esquerdo defendam a opinião, né, do porquê que concordam com a afirmação, quem está do lado direito e discorda o porquê, e quem está no meio termo também, que utiliza esses dois argumentos. Quando que é interessante utilizar essa estratégia? Quando você está falando de assuntos polêmicos,
quando você está falando de assuntos que gerem uma dupla interpretação ou que você sabe que os estudantes vão se posicionar de formas diferentes. Então, você não está criando um debate. O debate é uma ótima estratégia também, é uma estratégia ativa, mas essa estratégia você pode fazer de uma maneira sem tanta organização. Você não precisa criar todo um cenário. Coloca a afirmação e pede para os cursistas se posicionarem. Se vocês estão num ambiente remoto, ou seja, não é possível essa movimentação na sala de aula, em que um vai para o lado esquerdo, o outro vai para o lado direito, a gente sugere a utilização do Mentimeter. Então, novamente, a gente colocou aqui uma atividade, né, para vocês testarem. Então, vocês vão acessar o link que a Laís vai colocar ali no chat do Mentimeter. E nós colocamos aqui uma afirmação. Utilizando estratégias ativas em um curso ou palestra, estou proporcionando aos cursistas uma aprendizagem mais duradoura e efetiva. Vocês podem colocar que vocês discordam ou que vocês concordam ou ficar no meio termo através desse link do Mentimeter. Claro que aqui a gente não colocou nenhuma afirmação tão polêmica, né? Até por questão do tempo que a gente tem para trabalhar com vocês, mas é só para vocês verem como funciona de fato essa estratégia. E aqui a gente até colocou essa observação, né? Na sala de aula, você pode pedir para eles se movimentarem na sala, que todas as estratégias, quando elas foram criadas, foi pensando no presencial. A gente que adaptou elas para o remoto. Eu vou parar aqui de novo o compartilhamento, Laís, para que tu consiga compartilhar a tela depois do Mentimeter. Para quem não lembra, pessoal, então vocês podem clicar direto no link que a professora Laís colocou no chat. Aí vocês, ou vocês podem digitar no navegador da internet, www.mente.com, e tem um código, esse código que vocês têm que digitar para que vocês acessem essa pergunta. A Laís colocou a pergunta ali no meio, né? E aí vocês podem posicionar as setinhas para um lado ou para o outro. Aqui tem uma pergunta: se possível, informar resumidamente se as ferramentas que vocês estão utilizando aqui são free ou pagas e quais as limitações da versão free. Todas as ferramentas que a gente está trabalhando são ferramentas que possuem a versão free, mas você pode ter um upgrade se você comprar, né, a licença, se você assinar, né, a qualquer uma dessas ferramentas. Nós disponibilizamos para a Leonora e para a Andrea um material com todas essas ferramentas na primeira oficina que a gente ministrou. Então, acredito que a Leonora e a Andrea podem disponibilizar tanto a gravação dessas ferramentas quanto o material de apoio, que aí tem o tutorial de como criar a conta, como utilizar, como criar uma sessão. Todas essas informações a gente passou no primeiro curso, né? Mas elas têm acesso a todo esse material. Existem algumas, só para complementar, existem algumas limitações, mas você pode criar várias. Por exemplo, se você quiser utilizar o Mentimeter, ele te permite criar 2 perguntas por evento. Mas eu posso criar um evento que seria oficina do Ministério Público do dia 26/10, crio 2 perguntas, gera um código. Eu posso criar um novo evento e criar mais 2 perguntas, só que com um outro código. Então, é possível você utilizar da versão gratuita, mesmo com essas limitações, criando vários eventos. Eu acho que vocês podem perguntar daí, Leonora, André, vocês me confirmam para quem que as professoras aqui mandam um e-mail para pedir esse material? Não precisa pedir o material, a gente vai encaminhar para todos os inscritos. Legal. Mas bem? do primeiro curso, Andréia? Do primeiro Isso. Manda para o e-mail da escola mesmo. Eu já coloco no chat. Isso. Eu acho que é o pessoal que está querendo saber mais um pouquinho sobre essas ferramentas. Bom, pessoal, como era o esperado mesmo, né? A gente não colocou nenhuma questão aqui muito que geraria algum debate, né?
Nas nossas oficinas, nos nossos cursos do CREARE, a gente costuma sempre colocar algo que gere esse embate, né? Quando a gente está com mais tempo, a gente faz capacitações com um tempo um pouquinho mais grande para gerar essa discussão, mas aqui a maioria de vocês, né, colocou que concorda totalmente ou concorda parcialmente, e a ideia era justamente essa, né, vocês verificarem essa importância do uso das estratégias ativas. Claro que não teria nenhum problema vocês discordarem disso, mas quando vocês, de fato, utilizarem e tiverem essa percepção com os cursistas de vocês, eu acredito que vocês vão verificar que essa aprendizagem acaba sendo mais duradoura e mais efetiva mesmo. Leonor André, que tem algumas mensagens de que o pessoal ainda não recebeu o material, mesmo fazendo o primeiro encontro. Eu acho que, se vocês puderem, daí só colocar o e-mail para quem eles devem mandar, a gente agradece. Laís, pode compartilhar. Uhum. Só uma pergunta, não sei se você passou por essa, Camila, que é uma pergunta de como saber se um determinado conteúdo deve ser transmitido em ambiente presencial para que a aprendizagem seja mais efetiva, ou seja, quais são os critérios para escolher ministrar uma aula em ambiente presencial ou virtual? Essa pergunta ela é bem complicada de ser respondida, principalmente nesse momento, né? A gente acabou migrando todo mundo para o remoto, né? Não somente escolas, faculdades, como a maior parte dos ambientes de trabalho também, né? E não foi uma opção. E esse retorno à presencialidade, que está acontecendo de forma gradativa em muitos lugares, outros já até retornaram, ele acaba gerando essa confusão, né? Será que não seria melhor manter no remoto? Será que é importante voltar para o presencial? Eu acho que tudo isso depende muito do público. Eu vou dar para vocês alguns exemplos. Quando um estudante ele vai obrigado, vou colocar entre aspas, para um curso, para uma palestra ou para uma aula, e eu digo obrigado assim, por mais que ele escolheu fazer um ensino superior, ele sabe que é importante ter um ensino superior, então ele está se tornando obrigatório ter, seja pela pressão dos pais, seja por ele falar assim, eu preciso ter um diploma. A presencialidade, ela estimula muito mais a participação, porque toda a atenção do estudante, eu vou chamar aqui de estudante, ou da participação de um curso ou de uma palestra, ela está voltado para quem está ministrando. Agora, quando você está ofertando algum curso ou alguma palestra, e isso é total interesse de quem está se inscrevendo, aí o interesse da aprendizagem cai em cima do cursista, em cima da pessoa que está assistindo aquela palestra. Então, o engajamento já acontece por si só. Ele vai prender toda a atenção para a exposição que está acontecendo. Então, eu diria que é muito mais o público, você conhecer o teu público, do que ser melhor o presencial ou ser melhor o remoto. Eu posso dar um exemplo para vocês sobre um curso de inglês. Eu sou 100% a favor das aulas presenciais. Eu sou professora, eu prefiro a minha aula 100% presencial e os meus alunos também. E eu, como aluna, eu já fiz curso de inglês no presencial. Quando veio essa opção de fazer o curso de inglês no remoto e o interesse de me aprimorar no inglês é meu, eu foco muito no tempo que eu estou na frente do computador, porque é o meu interesse falar melhor o inglês. Então, se o teu objetivo, ou se as pessoas estão pagando por um curso que eles querem muito, o remoto funciona muito bem. Agora, se eles estão indo por uma obrigação ou por alguma necessidade, o presencial tem funcionado melhor. A Laís pode compartilhar, não sei se eu respondi, né, mas é uma pergunta bem contraditória. Eu vou desligar aqui meu áudio. Só de novo vou lembrar vocês que está tendo uma obra aqui no prédio e eu até interfonei para a vizinha, mas não tive muito o que fazer, tá? Então daqui a pouco vai aparecer um som, espero que seja tão desconfortável. Uma outra estratégia interessante, a partir disso que a gente já está conversando, seguindo essa linha que a Camila conversou, é o Pensa, Une e Compartilhe, em que o palestrante apresenta um problema, um questionamento, e aí cada cursista elabora a sua própria resolução deste problema. Então,
pensa, anota, reflete, tem um tempinho para fazer isso. Então, individualmente. Então, nesse cenário, dá para pensar no presencial e no online. E aí, depois, em duplos ou pequenos grupos, esses cursistas, estudantes, eles vão compartilhar suas respostas. Eles vão conversar sobre e vão falar assim, eu disse isso, eu disse aquilo. Não, minha resolução, eu pensei nisso. Não, será que a minha tá legal? E daí tem essa troca, né? Tem esse compartilhamento dessas respostas. E que aí um tinha respondido entre aspas, né? Pode ser algo mais complexo do que isso. E o outro respondeu B e eles chegaram num consenso, acho que era A mesmo, né? E aí eles vão retornar para o grande grupo e compartilhar as resoluções dos grupos menores. Isso também no presencial ou no online. No online, divide em grupos, né? Vão para esses grupos, tem um tempo para fazer isso, né? Separa em salas diferentes. No presencial, eles puxam as carteiras ali, as cadeiras, tem esse momento para conversa e depois todo mundo conversa com o grupo grande, com a turma toda, todo mundo que está fazendo o curso. E a partir dessas conversas, desses momentos de troca com o grupo grande, a partir desses grupos pequenos, o palestrante realiza o feedback. Então pode ser algo que tenha um certo e errado, pode ser algo que tenha uma única resposta certa, mas que ela tenha material para ser discutida, que não seja só ponto final, é isso, sabe? Não, mas eu fiz desse jeito, eu pensei assim. E aí o palestrante tem material até para entender, até a partir de uma pergunta que teve no chat antes, né, sobre avaliação formativa, o palestrante tem uma noção assim, olha, consegue ter uma leitura desse grupo em que consegue entender assim, será que eles estão já acompanhando ali minha linha de raciocínio, aquilo que está sendo trabalhado aqui, ou não, talvez eu tenha que retomar alguma coisa que passou batido para eles, ou talvez a forma que eu falei não foi a mais efetiva naquele momento. Então tem essa leitura do palestrante, mas também os que estão ali, os pequenos, aquele que pensou individualmente, depois no pequeno grupo, depois no grupo maior, ele tem uma visão do todo. Ele consegue pensar assim, acho que eu compreendi aquilo que está sendo passado. Ou não, talvez eu tenha que voltar, acho que eu vou anotar aqui isso que o palestrante está falando, porque eu não tinha entendido antes. Então, todo mundo se beneficia com uma estratégia essa, e ela parte de vários momentos, né? O individual, né? A problematização vem do palestrante, o pensamento individual, então ele tem esse momento de autorreflexão, então ele não está só, entre aspas, né, copiando dos outros, depois em pequenos grupos ou duplos, depois no grupo grande. Então tudo isso fecha esse compartilhamento que a turma, né, quem está fazendo o curso, está participando, né? Então, ela parte desses momentos. Então, tem a formulação, né, dessa pergunta, né? Então, uma resposta para a pergunta, tem que ter uma pergunta, né? Esse cutucar, aí individualmente vai formular uma resposta, o compartilhamento e ouvir a resposta do colega, o que é muito importante também. E isso é uma coisa que é bom avisar quando está fazendo um tipo de estratégia, que é uma troca. Porque às vezes alguém monopoliza e alguém que se sente tímido, que só ia dar sua opinião lá no Five Card Fast Pass, que a Camila explicou agora há pouco, que ali anonimamente, talvez ele se sinta acuado. Então é bom ter um momento em que isso fale para o grupo todo, em que todo mundo tem que participar, conversar um pouquinho, não é obrigatório que todo mundo fale, mas assim, criar um ambiente que nesses grupos pequenos e no grupo grande, todo mundo se sinta à vontade, ou pelo menos um pouco à vontade de partilhar sua opinião. E aí criar uma nova resposta mais complexa, dada a partir de respostas entre os colegas através do processo de associação, confronto e síntese. E isso é algo muito colaborativo e muito importante das estratégias ativas, que a grande parte delas, se não assim, eu não vou dizer todas elas que tem um momento para isso, mas boa parte delas é essa troca, esse criar em conjunto que vai trazer uma resposta mais complexa, com mais elementos, com mais justificativas. E aí, quando você escuta o que o outro está dizendo, você reflete sobre a sua resposta anterior. Então, o cursista vai pensar isso. Respondi isso, mas eu acho que eu estava certo. E alguém dá uma justificativa ainda mais complexa, você pensa, acho que essa justificativa cabe ainda mais. Vou completar aqui, vou anotar aqui, vou pensar mais sobre isso. Então, todos esses momentos que uma estratégia como essa, que é super simples, que você não... Talvez o pessoal que escreveu lá no Jamboard, lá na primeira pergunta da Camila, talvez tenha usado algo parecido com isso. Fez uma pergunta, alguém pensou um pouquinho, depois compartilhou com o grupo. Não tinha colocado um nome, né? Pensa, une e compartilhe.
mas essa é uma estratégia bem simples, bem comum para usar em diferentes ambientes, tanto, né, no remoto quanto no presencial. Laís, tem uma pergunta aqui. Opa, Nós pode falar. consideramos que dividir a turma em grupos é um desafio no online, porque em sala parece ser mais fácil monitorar e facilitar o trabalho em grupos, e se sugerem alguma técnica para aplicar no online. Dilton, eu vou até responder para ti que eu concordo contigo, é um desafio maior no online quando comparado ao presencial. No presencial você está enxergando, né, as pessoas trabalhando, você vai circulando nas mesas, você enxerga as discussões. No remoto, você cria os grupos, ok, né, você sabe que eles estão nesses momentos. O que a gente sugere no remoto é que o moderador, né, que seríamos nós, professores, palestrantes, cursistas, os ministrantes de curso, que eles entrem nos grupos sem avisar as pessoas que estão trabalhando, né? Então, você vai entrar no grupo para observar a conversa deles, e aí você faz as provocações quando você entra nesses grupos. Então, pensando exatamente na sala de aula que você iria passar nas carteiras e escutar eles conversando e dar alguns pitacos, você faz a mesma coisa no remoto, mas você avisa eles, né? Pessoal, eu vou ficar circulando de grupo em grupo para vocês tirarem dúvidas, para ver se vocês estão entendendo, se vocês estão discutindo, e aí nesse tempo que você coloca eles para trabalhar em grupo, você fica migrando de um grupo para o outro. Para mim tem funcionado. Laís, não sei se você quer compartilhar, complementar algo. Eu concordo, acho que nessa mesma linha é importante, por mais que seja, né, assim, pensando, né, num cenário que eu e a Camila participamos mais, que são estudantes, em que a gente vai entrar nesses grupos online, assim, mas é bom deixar avisado, ó, gente, eu vou dar uma circulada nos grupos, porque no remoto as pessoas estão ali, às vezes, né, estão falando de outras coisas, às vezes a gente chega, gera um desconforto, então, assim, nos cursos de vocês no remoto, é bom sempre avisar, ó, vou dar uma passadinha nos grupos para dar uma olhada, para a gente conversar um pouquinho, até para não gerar um desconforto. Porque na sala de aula a gente participa, olha, vê as pessoas conversando, e já levantam a mão, faz um comentário, então isso ainda, essa interação, a gente enxerga que isso está acontecendo, mas eu vou na mesma linha que a Camila. Como esses softwares, esses sites, eles permitem que a gente crie os grupos, dependendo da plataforma, são grupos, ele cria de um jeito, cria de outro, às vezes a gente usa o Zoom, o Google Meet, a universidade a gente usa um pouco menos, né, já utilizei para alguma outra reunião, a gente usa o Microsoft, o Teams, então eles têm essas ferramentas, acho que todos, até nesse cenário, eles permitem que crie esses grupos. Às vezes, assim, 2, 3 cliques, 1 minutinho, ele já cria o grupo, demora menos que arrastar as carteiras, às vezes, né, numa sala de aula, ou no momento de uma palestra, de um curso, mas é possível também. Então, eu acho que tem os dois lados que a gente consegue lidar bem, assim, né? Uma estratégia como essa. Aqui só tem mais alguns comentários que no Zoom é prático, né? E assim como você falou, todas as plataformas devem possuir essa opção, né? Eu falei aqui que do Meet eu também não conheço muito, a gente não tem utilizado, né, na PUC, mas com certeza deve ter essas opções também. Exatamente. Pode continuar, Laís. E aqui mais alguns comentários, né, sobre a vantagem de uma estratégia como essa. Então, tem esse envolvimento de todos os cursistas na atividade, eles vão confrontar ideias, que é algo bem, bem rico, né? Então, um pensamento ativo sobre o conteúdo apresentado. Esse momento em que essa passividade, que uma estratégia, que uma exposição, que um ensino tradicional, uma comunicação que vai só do professor, ele deixa de acontecer. Na verdade, ele não é que deixa de acontecer, tem um momento em que aquela pessoa que está ali passivamente, ela interage com aquilo. Ela pode estar só escutando, pensando, entendi. Mas na hora que ela vai responder aquilo, na hora que ela vai conversar com esse pequeno grupo, que talvez veja, acho que eu entendi, acho que eu não entendi, então tira esse lugar passivo e se torna um pensamento, um sujeito ativo da sua própria aprendizagem. E estimula a metacognição, então eles percebem, como que eu entendi, olha, agora que um colega meu falou, que trabalha numa área parecida, trouxe essa ideia agora que eu entendi. Então talvez eu precise disso para compreender melhor esse tipo de conceito. Ou não, eu já tinha compreendido naquela fala um pouco mais tradicional. Então também gera essa reflexão de aprender a aprender como aprende e também refletir sobre aquilo que já tinha aprendido. Vai incentivar o desenvolvimento de habilidades de comunicação,
que é algo relevante também para diferentes áreas, para diferentes momentos da carreira, né? A gente sabe disso. Dependendo da situação, dependendo do tema, é algo um pouquinho mais, que a gente se sente um pouco mais vulnerável, em situações que se sente um pouco mais vulnerável, e isso também estimula essa troca, essa comunicação. Não que seja, né? A gente conversou com o André e com a Leonora, isso não é uma questão para este grupo aqui, para essas pessoas de expor sua opinião, mas dependendo do assunto, dependendo da circunstância, isso pode ser uma situação que vocês, que são como ministrantes, podem achar relevante também. E as respostas vêm após a interação entre os pares, são muito melhores. Isso a gente não tem dúvida. Então, mesmo que uma pessoa tenha experiência sobre aquele tema específico que vocês estão trabalhando, depois da troca, aquilo fica muito mais rico. Às vezes, eu sinto isso de alguns estudantes, e vocês podem sentir isso em diferentes contextos. Então, a pessoa ela sabe sobre aquilo, é a área dela, o tema dela, trabalha aquilo, entende, mas depois da troca, mesmo que a resposta dela seja a certa, né, desde o princípio, quando ela conversa com o grupo, talvez ela tenha explicado de uma forma diferente, que ela entende, olha, se eu explicar desse jeito, as pessoas vão compreender. Então, ela melhora a sua capacidade, a sua reflexão e consegue ainda falar e interagir de uma forma ainda mais rica, ainda mais completa sobre aquele tema que ela já sabia. E eu quero saber de vocês podem colocar no chat, quem quiser abrir o áudio rapidinho, falar, o que vocês acharam dessas estratégias? Qual que é a percepção de vocês até este momento sobre isso? Tem bem rapidinho, 1, 2 minutinhos, quem quiser colocar no chat, se a Camila puder ler, se quem quiser abrir o áudio e comentar. Cecília levantou a mão, pode falar, Cecília? Então, primeiramente, gostaria de parabenizar vocês, estou muito entusiasmada e feliz por vocês compartilharem essas estratégias. É muito interessante, parabenizo ali aquela primeira estratégia, me lembrou muito, dentro da neuropsicologia, um teste chamado STUP, que a gente tem que pensar muito na nossa flexibilidade mental, de como que a gente vai se organizar mentalmente para utilizar uma frase, utilizando cada uma das cores das palavras. Achei sensacional, e só gostaria de agradecer, eu acho que são bastante úteis, tornam a aprendizagem muito mais realmente significativa quando você vivencia esses conceitos. Obviamente que tem conceitos que são muito abstratos, que às vezes é difícil a gente, né, colocar no concreto, mas achei sensacional. Muito obrigada. Infelizmente não pude participar da primeira, mas achei fantástico. Parabéns. Muito obrigada. A gente que agradece, é muito bom ouvir isso, e até a gente saber que as coisas estão se conectando em diferentes áreas. Eu acho que as estratégias e metodologias ativas, elas trazem isso, diferentes ideias, e olha, isso pode ser relevante pensar neste contexto, porque se relaciona com uma área da neuropsicologia, então a gente consegue pegar isso e transformar em algo que seja bem útil para as nossas realidades, né? Obrigada. Mais alguém, gente? Tem mais um comentário aqui no chat do Fábio, que são excelentes sugestões. Obrigada, Fábio. Se alguém quiser contribuir mais, senão a gente já dá sequência. Letícia, pode falar? Bom dia. Bom dia. Eu queria dizer que está sendo muito produtivo e que na minha prática também, enquanto docente aqui na Unifap, eu tenho tentado utilizar as metodologias, né? É bem interessante, porque assim, nessa nova era, que eu não gosto de usar essa palavra, né? Então eu falo nova era, a gente tem se adaptado muito. E no sistema híbrido agora a gente vê que os alunos eles têm uma certa resistência de voltar para a sala de aula, para o presencial, acho que por receio ainda, né? E eu acho que isso que está pegando mais agora, o receio de voltar ao presencial, ao presencial realmente, né? Uhum. E eu não sei se foi a comodidade também que o virtual trouxe, porque a gente pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, a gente pode estar em casa e assistindo aula, fazendo uma tarefa e, ao mesmo tempo, ouvindo o professor, ou facilitador, ou palestrante. Então, isso tem facilitado muito. Eu não preciso mais estar no Amapá, como eu estou aqui, né? E vocês estão aí no Paraná, pelo que eu entendi, né? Então, assim,
isso facilitou muito para os nossos alunos, por exemplo. Então, assim, e muita gente não quer retornar para o presencial por conta disso. Mas, assim, é o que eu falo para eles: olha, vocês são matriculados num curso presencial, vocês não se matricularam num curso online, né? Uhum. E eu vejo, assim, que, por exemplo, os meus filhos, eles são de uma geração que já são mais virtuais. Então, para eles é mais fácil. A nossa geração, eu que já tenho mais de 40, vem de uma geração que teve que se adaptar ao virtual. Então, é mais complicado a gente ficar 4, 5 horas no online. Mas para eles não é mais fácil ficar com televisão ligada, computador ligado e o celular ligado. 3 mídias ao mesmo tempo ligadas, né? Só que isso dá uma aceleração neurológica, que a gente não se antena para isso, né? Que o neurológico deles fica muito acelerado. Então, é nessa questão que a gente precisa também se atentar, que precisa desacelerar um pouco também, né? Então, acho que essa é a minha contribuição. Obrigada. Eu que agradeço. Eu acho que, até pensando nessas estratégias, elas podem trazer eles para o presente, né? Mesmo que no remoto, mesmo que eles não queiram voltar. A gente estava até falando um pouco antes de começar a oficina aqui, conversando entre nós, eu, André, Camila, Leonora, conversando sobre isso. E esse momento, alguns, nossa, a gente achou que todos iam querer voltar e não é bem assim, né? Acho que eles se adaptam diferente. E acho que a gente, pensando nessas estratégias, mesmo aqueles que não queiram voltar ou que por algum motivo ainda não voltem, nesse ano, por exemplo, eles pelo menos têm essa colaboração, essa troca que é tão importante para a aprendizagem. Acho que as estratégias ativas trazem isso também. A Andressa está com a mão levantada, pode falar, e tem 2 comentários no chat, que tá bem prático e possível, que vai auxiliar, está pensando em como aplicar nas atividades. E a gente ainda tem mais algumas estratégias, tá, pessoal? A gente não terminou ainda. Ainda não terminamos, era só para... Vocês já vão entender isso que eu estou fazendo agora. Por favor, último comentário. A Andressa está com a mão levantada. Por favor, Andressa. Obrigada. Na verdade, eu gostaria de agradecer realmente pela partilha desse conhecimento, dessas estratégias, né? Eu sou assistente social e eu já fiquei pensando, né, que algumas estratégias eu já utilizei, né? Nem sabia o nome em específico. E também estou aqui pensando, inclusive, né, dependendo muito do público para quem a gente, né, está partilhando, se é uma reunião, né, um evento que tem um número maior ou menor de participantes, né, eu fiquei pensando em algumas oficinas que a gente já fez em conjunto com alguns CAOPs, né, com Subplan, Escola Superior, então eu fiquei pensando, né, o quanto é importante a gente também, né, pensar as estratégias de acordo com, né, com o público para quem a gente está falando, exatamente, né, se é um número maior de participantes, então, mas achei bem interessante, né, lamento que não participei também da primeira oficina, mas gostaria de, né, de parabenizar, inclusive, a Escola Superior, né, pela proposta também de trazer, né, uma atividade como essa, né, eu acho bem interessante, que vai agregar a nossa intervenção, né, profissional. Então, agradeço a professora Laís e Camila pelo conhecimento partilhado. Obrigada. Obrigada. É isso que acho que todo mundo cresce, né? A gente também nessas oficinas, a gente cresce muito, né? Com as trocas, com os comentários, algumas coisas, alguns cliques também acontecem. Então, obrigada também pelo comentário. Pessoal, e não acabou ainda, né? Esse momento aqui é um procedimento de pausa, né? Nós somos, é tudo pensadinho aqui, porque assim, é uma estratégia para promover reflexão. E quando a gente faz essa pausa, porque assim, tá falando de vantagens, estratégias, vai uma, vai outra, vai outra, vai outra, e a gente vai ali, vai seguindo, né? Como eu digo, engata primeiro e vai. Aí tem um momento de pausa, em que eu pergunto, e aí? O que vocês estão achando? Numa sala de aula, a gente não pensa que é um procedimento de pausa, a gente faz isso com muita frequência. E aí, pessoal, alguém tem alguma dúvida? É o momento que o aluno dá aquela sentada ali, né? Então, pode ser estar explicando, determinado assunto, e é uma pausa para o momento de análise, em que o professor vai lá, dá um golinho d'água, caminha na sala, olha para o pessoal, e o estudante, ele pode fazer anotação, comparação de anotação, pergunta para um colega alguma coisa, se não entendeu. Professor, você volta no slide, a gente faz isso com muita naturalidade, né, de forma muito orgânica. Mas é importante pensar que isso aconteça, e às vezes quando a gente engata primeiro e acelera demais, né, utilizando a comparação que eu trouxe aqui, os estudantes não têm tempo de assentar aquilo, de pensar um pouquinho.
Então dá para fazer uma troca, uma análise, uns 2, 3 minutinhos, entendeu? Faz pergunta, faz comentário, alguém vai lá, alguém reflete sobre uma resposta que foi dada, um comentário que foi feito, uma pergunta que foi feita, beleza, deu aquele momentinho para a coisa sedimentar, né? Descer um pouquinho, continua com aquilo que está sendo ministrado. Então, realiza o feedback se tiver alguma uma questão, algum comentário, ou continua aquilo que estava sendo preparado. Então, o procedimento de pausa foi isso que a gente fez, a gente faz isso com frequência em aula, né? Mas foi proposital ali, foi para dar uma pausa para vocês darem essa pensada mesmo. E dentro desses procedimentos de pausa, tem muito, né, que vocês acho que vão lembrar, que aí o palestrante cria uma lista de palavras sobre o tema desenvolvido em aula. Então, vocês já fizeram isso, a gente já usou essa estratégia com vocês, sem nomear. Porque a pessoa assim, não, olha que legal, umas palavras aqui. Então, é um procedimento de pausa, em que teve uma explanação, teve algo teórico, prático, enfim, que foi tratado. A Camila falou das vantagens, falou de metodologias ativas, falou a importância delas, e fez uma pausa, que é, pessoal, escrevam ali, tem até 8, 10 minutinhos para vocês utilizarem essa lista de palavras e escrever uma tese, né? Um conjunto de palavras, ou uma frase, conjunto de frases, desculpa, uma frase, e relacionado com aqueles termos que estão colocados ali, com aquele tema que está sendo construído. Então, tem uma reflexão e construir essa tese. Aí o palestrante solicita que alguns cursistas leiam a frase e discutem sobre as teses apropriadas e equivocadas. Vocês colocaram no chat, não sei se vocês perceberam, então eu fui lendo ali na ordem que estava e a Camila foi comentando sobre elas. Vocês, como palestrantes, vocês podem escolher algumas em específico, ou no chat, ou no presencial, e pedir, fulano de tal, você pode falar? Você pode fazer isso também. Você pode selecionar aquelas que não estejam bem de acordo, mas não para expor a pessoa, mas para ter espaço para ter um feedback, para ter uma construção de conhecimento junto. E aí o palestrante pode repetir o procedimento discutindo sobre as novas teses apresentadas. Então ele vai lá, conversa, fala sobre aquele tema de novo, olha, veja que teve um comentário de alguém que disse isso, mas outra pessoa que disse aquilo, foi exatamente como a Camila fez. Na ordem que a gente estava ali, eu fui lendo as teses que foram colocadas no chat, e a Camila foi comentando algumas, vocês viram que não ficaram todas. Vocês não precisam ler todas, depende do tempo que vocês têm em aula. A gente seleciona algumas, e até para não ter uma preferência, né? Eu fui chamando na ordem que elas estavam no chat. Mas vocês podem fazer isso de formas diferentes. Então, isso ajuda porque estimula a conexão de aprendizagens, para aprender algo novo, auxilia o cursista a organizar esse conhecimento, essa aprendizagem colaborativa, que a gente já ressaltou em outros momentos. Escolher termos que favoreçam a construção dessas teses, estimule a reflexão do cursista. Então, algo que seja um leque amplo, então que tenha, por exemplo, como foi mostrado ali, fácil, difícil, que sejam coisas um pouco diferentes para dar esse espaço para opiniões, para teses diferentes, mas que tenham a ver com o tema que vocês estão tratando. E aí, feedback imediato. A pessoa comenta, fala, ou vocês leem, e já dá para fazer o comentário sobre aquilo. Um outro comentário, antes de seguir, que eu queria fazer, é em relação a chamar a participação, dependendo do ambiente onde vocês estão ministrando o curso, a palestra, talvez você fale assim, por exemplo, Cecília, lê a sua. Talvez não seja muito confortável para ela. Num ambiente tanto remoto quanto presencial, dá para a gente fazer algo como, eu esqueci até o termo, se a Camila puder lembrar, eu esqueci, mas é assim, é que você faz warm call, um chamado, eu não vou dizer quente, mas eu vou dizer assim, que é um pouco mais empático, porque daí você comenta no presencial, você chega para a pessoa, olha, eu vou chamar você para falar na próxima, pode ser? Aí a pessoa já tem um momento para preparação, que daí ela vai ler a tese dela. No online aqui, a gente pode mandar mensagens individuais, tem mensagem para o grupo todo, você pode mandar aqui, posso dizer assim, Camila, a próxima, você pode ler a sua tese na próxima, para a gente fazer a conversa? Então dá para fazer isso também, que não gera tanta exposição e um desconforto, mas também vocês fazem a leitura da turma de vocês e se isso é apropriado ou não, se não precisa. Aqui tem um comentário bem pertinente da Giltei. Ela falou que estamos numa era que o facilitador online sente até falta das conversas paralelas entre os alunos, que era tão criticado no presencial.
e eles ficam normalmente sem microfone, sem webcam e vem do celular. Criar conteúdo e estratégias para manter o engajamento é um desafio enorme. A gente concorda totalmente, acho que foi o maior desafio que a gente enfrentou enquanto professoras de ensino superior, né? Que o engajamento na sala de aula presencial, ele era um desafio, mas era um desafio que a gente conseguia contornar com a conversa, passando nas carteiras, utilizando essas próprias estratégias, e a gente teve que ofertar muitas oficinas, muitas capacitações para os professores da instituição em como engajar no online. Então, essa oficina que a gente está ofertando para vocês, a gente já fez ela para os professores da PUC, o de uso de tecnologias também, porque pelo menos a gente está garantindo que eles estão acompanhando de alguma forma. Como a gente não está vendo eles prestando atenção, não está vendo eles com a web ligada, a gente consegue de alguma forma ver eles interagindo e ter esse termômetro que eu falei desde o início, né? Então, o uso dessas estratégias e das ferramentas digitais é o que tem nos, vou falar entre aspas, salvado, né, nessa era digital, nessa era online, que a gente não tem interação nenhuma com os estudantes, né? Ou baixa interação, né? Exatamente. E estimula essa participação, porque ele produziu algo, ele não está ali só passivamente, e aí, alguém tem alguma coisa para falar? Não, você está fazendo uma pergunta, você está gerando, dando uma motivação para que eles participem, tem momentos em que você chama alguém para participar, então isso é algo bem relevante. E no presencial, está ali olho no olho, então você pode falar, fala ali, ô pessoal, presta atenção, fulano, fala. Então, essa intimidade, essa interação, mesmo que num curso, isso facilita. Então, essas estratégias ajudam também nesses diferentes momentos, tanto no remoto, quanto no presencial, quanto no híbrido, né? Que eu acho que é a nossa realidade aí, né? Essas frases já tinham sido comentadas, vou tocar aqui, tá, gente? E um outro procedimento de pausa, que é bem interessante, que é o One Minute Paper. Então, é uma escrita, né, um texto de 1 minuto. Não precisa necessariamente ser de 1 minuto, mas é para ser algo rápido. Então, o palestrante propõe uma atividade em algum momento da aula, não precisa ser não precisa ser no meio ou no fim, pode ser no começo, depende de quando você quer estimular que isso aconteça. Mas é bom que tenha, assim, eles tenham o que trabalhar, né? Pode ser, fez uma fala ali no início, pede para eles fazerem uma redação de um texto, uma resposta a uma pergunta, uma dúvida. Não precisa ser algo muito longo, não precisa ser algo em que eles precisem achar algum roteiro, fazer uma pesquisa, que seja algo que já tenha sido trabalhado em momentos anteriores, em cursos anteriores, que seja uma continuidade, ou naquele mesmo momento. E aí o cursista vai refletir sobre essa aprendizagem, sobre aquilo que ele fez, as facilidades, aquilo que ele entendeu, dificuldades, dúvidas, muito parecida com outros momentos que a gente falou aqui nessas estratégias. Aí o cursista escreve sobre o seu processo de aprendizagem, de acordo com a proposta, e entrega ao palestrante. Então, nesse momento, pode ter uma entrega. Então, tem um envio, você pode abrir um formulário, né, que as respostas apareçam automaticamente, pensando no remoto, mas pode ser também algo, utilizar um Mentimeter, para quem estava na oficina anterior, que tem aquela possibilidade de resposta aberta, existe uma entrega, né, um envio sobre isso, ou um papelzinho, escreveu ali o professor, né, o palestrante, quem está ministrando, tem o controle, né, para ler aquilo que foi dito e retomar com as questões levantadas, com os comentários levantados. Dependendo de como for aquilo, pode ser um procedimento de pausa que ele vai continuar no outro curso, num outro momento, numa outra aula, dependendo, em que aquilo pode servir de material para modificar até o caminho de como está sendo. Acho que talvez eu tenha que trabalhar um pouco mais aquilo. Ou pode ser imediato. Leu aquilo e falou, pessoal, acho que dá para a gente retomar aquilo, ou dá para a gente adiantar, porque acho que está todo mundo alinhado. Então, também da mesma forma, estratégias ativas é algo até repetitivo, mas é algo que é bom para quem está ministrando, porque você tem uma leitura, porque você está pensando na aprendizagem, né? Porque o foco é aquele que está participando, o foco não é na gente, né? Mas é para quem está aprendendo, está buscando aprender sobre aquele tema. Mas a gente tem uma leitura, olha, acho que eu estou no caminho certo, acho que eu preciso retomar, o que eu posso adiantar, o pessoal está sabendo sobre aquilo, e quem está fazendo tem uma reflexão sobre a aprendizagem. E aí, eu acho que dá tempo da gente fazer isso bem rapidinho, pensando no One Minute Paper. Então, acho que 2 Minute Paper, né? Minutes Paper, dá para colocar 2 minutinhos para vocês colocarem no chat. Qual a dificuldade em utilizar alguma dessas estratégias em suas palestras? Então, 2 minutinhos, vamos ver quantas pessoas conseguem fazer isso, sem pressa, uma frasezinha ali, um texto bem curto, muito parecido com as estratégias, com aquilo que vocês estavam conversando agora, mas
também, né, um procedimento de pausa para a gente entender quais são as dificuldades disso no momento da estratégia de vocês, sobre essas estratégias. Porque vocês podem fazer, assim, isso pode ser um problema, uma dificuldade na comarca. Quais são as questões que envolvem o ambiente de trabalho de vocês, os cursos que vocês ministram, enfim, né, os temas que envolvem os cursos de vocês que podem ser trabalhados, que precisam ser trabalhados, e qual a dificuldade de fazer isso. Então, vocês poderiam, por exemplo, estão trabalhando algum tema, estão dando uma palestra, um curso, falando sobre algum tema muito específico, vocês podem direcionar isso, fazer um procedimento de pausa e questionar as pessoas, como que é difícil implementar essa estratégia, não estou falando de estratégias ativas, mas este tema, esta área, na comarca de vocês, por exemplo, pode ser algo trabalhado. Aqui já tem alguns comentários. A Renata falou que o uso das ferramentas tecnológicas pode ser difícil, falta de acesso à internet. O William falou que uma delas pode ser a dificuldade em algum participante acessar e usar ferramentas, principalmente quando usam o celular para participar. Verdade. Internet ruim nas comarcas. Vou até responder essa, Laís. Quando a gente está no formato remoto, né? Eu acho que se eles estão, né, participando de alguma forma, conectados à internet, eles vão ter esse acesso, assim como a gente está trabalhando aqui, né, com o chat, né? Quando a gente está no presencial, o One Minute Paper, normalmente a gente pede para que eles façam isso no papel mesmo, né? Então, a gente pede para eles pegarem uma folha de caderno ou entrega para eles uma folha de sulfite, e eu gosto muito de utilizar a pergunta no final da aula, perguntando qual que foi o conceito que foi mais fácil deles assimilarem da aula e qual eles tiveram mais dificuldade. Então, eu faço perguntas bem simples. Ou coloque uma dúvida que você ficou ao final dessa aula. Ou qual foi o tema que foi discutido que você conseguiu absorver mais fácil. Normalmente, saem bastante coisas interessantes, porque você consegue verificar se a aprendizagem que eles colocaram como um ponto positivo, ela foi efetiva, era exatamente o que você queria. E quando você pede a dificuldade que ele teve, muitos respondem a mesma coisa, ou seja, eu inicio a outra aula, ou seria outro módulo do curso de vocês, justamente dando ênfase a essa dúvida que eles tiveram. Então, não precisa necessariamente ser uma pergunta, você pode jogar essa responsabilidade para o aluno, pedir para ele fazer uma pergunta. Aqui, Marcela falou que acredita que a maior dificuldade é mesmo a interação dos participantes, pois os métodos antigos, como a utilização de material impresso, ainda tem seu valor, na ausência de uma boa conexão, exatamente isso. A gente sempre vai para as aulas, né, Laís, com o plano A e o plano B. O plano A, a gente quer utilizar o Mentimeter. Se a gente criou um monte de questões de múltipla escolha e a internet dos alunos não está funcionando para usar o Mentimeter, a gente leva plaquinhas de A, B, C e D. E a gente pede para eles levantarem a plaquinha. Então, o velho material impresso funciona. Então, a gente utiliza essas estratégias contando com, todo mundo vai ter 3G, todo mundo vai ter internet, mas pode ser que a internet realmente não funcione naquele dia. E se a tua aula ou o teu curso depende dessa estratégia, é bom que você chegue nessa palestra ou nesse curso com o plano B. E o plano B é, de fato, você ter as plaquinhas impressas ou pedir para levantar a mão. Quem é letra A, levanta o número 1, quem é letra B, levanta o número 2. Então, a gente consegue improvisar. A gente não pode ser refém das ferramentas. Elas estão aí para ser utilizadas da melhor forma possível, geram um engajamento extraordinário, todo mundo gosta, mas a gente tem que saber se adaptar caso ela não funcione. Pode ser que é a sua internet que não funcione. Então, eu falo assim, acho que o ensino online, o ensino remoto, ele ensinou muito para a gente. Ele ensinou muito a gente se adaptar e a gente ter esses planos B quando alguma coisa não dá certo, né? Aqui tem outros comentários, daí a gente já vai para a última estratégia. Eu acho que as pessoas, quando vão para o presencial, elas se preparam muito melhor. No online, a turma apenas se conecta sem nenhuma preparação antes, exato. Então, o uso dessas estratégias acaba facilitando, ou pelo menos dando mais engajamento, né? Aqui já usamos o Poliv para a formulação de perguntas aos cursistas, mas nem todos apresentaram suas respostas. Percebi que o engajamento foi caindo ao longo da aula,
e houve mais respostas às perguntas com alternativas do que a perguntas abertas, em que era necessário redigir a resposta. Além disso, tenho receio que o aluno disperse sua atenção depois que já enviou sua resposta, enquanto aguarda os colegas terminarem e o professor retomar a aula. Todos esses problemas, não vou falar para vocês que não acontecem, eles acontecem de fato, são os desafios, né? E por isso que eu digo que a gente tem que conhecer bastante o público, né? Se a gente utilizou uma pergunta com Mentimeter e a gente viu que não tem engajamento, o pessoal olhou, ai que saco, Mentimeter de novo. Ok, a gente tem que estar com a carta na manga, vamos mudar a estratégia, porque não são todas as turmas que vão se comportar da mesma forma com as estratégias ativas. Então, já muda, faz um one-minute paper, pede para escrever no papel, faz algo que se movimentem, porque é muito de perfil de turma mesmo, perfil de geração, o modelo mental de cada um acaba variando, então a gente tem que estar preparado para, mesmo durante a aula, conseguir, da aula, do curso, da palestra, conseguir improvisar, né? E aqui o professor colocou que o aluno pode dividir sua atenção com outros eventos na internet, com certeza. Ou por que eu utilizo o celular, peço para eles utilizarem justamente para que eu esteja competindo com esses eventos deles da internet. Então, se eu não faço alguma interação dessa forma, eles acabam, de fato, mexendo no celular para outras coisas. Assim, eles têm que mexer, pode ter as outras coisas, mas eles vão ter que se preocupar com a aula também. Laís, acho que tem só uns minutinhos para fechar o último. E então eu nem vou falar tanto para vocês aqui, porque eles se repetem, né? O que um One Minute Paper tem, ele estimula essa reflexão, gera material também para trabalhar na outra aula, como a Camila falou, já utilizei isso e eu acho que é bem importante também. Então, estimula a metacognição, como as outras, você lê os comentários que eles fizeram, então isso valoriza também a atividade, valoriza o estudante que está lá produzindo. Eu acho que é uma coisa que tem que pensar, a Camila falou, é o tempo para fazer isso também, porque senão dá muito tempo, então alguém vai levar, mas são poucos que vão levar tanto tempo assim. A maioria vai terminar e vai perder o foco. Então, eu acho que dá para pensar um tempo mais curto, objetivo, para eles terminarem rapidamente. Quem fez, leu, os outros vão estar refletindo e vão estar escrevendo os outros deles. Então, isso pode valorizar aqueles que estão fazendo também. Uma coisa que, até para seguir, né, acho que eu vou falar um pouquinho depois do quebra-cabeça sobre isso, mas como gerenciar a quantidade de estratégias. E essa última, agora o barulho está super alto, não sei como está para vocês, mas eu peço desculpas novamente pelo barulhão, mas o quebra-cabeças é um que pode ser bem interessante para as formações de vocês. A gente estava conversando antes, né, no planejamento dessa formação, e o que o quebra-cabeça traz? Então, por exemplo, já tem grupos, já vão selecionar grupos, pode ser por área, pode ser por local, por comarca, enfim, relevante, esse grupo já é relevante para o contexto de vocês. Na universidade, ele pode ser grupos, o pessoal se junta em grupos de 4 pessoas, beleza, eles se juntam aleatoriamente. E aí a gente formula 4 perguntas, mas essas perguntas, elas têm que começar com um problema grande. Eu vou dar um exemplo bem aleatório, que faz sentido para todo mundo, não necessariamente no contexto de vocês, mas, por exemplo, eu posso falar do gerenciamento da destinação de lixos no país. Como que a gente vai lidar com o lixo? Tem muito lixo, vai para o esgoto, vai para lixão, como é que faz? A grande questão é o direcionamento, gerenciamento do problema de lixo no país. É um problemão, né? Em todos os sentidos, né? E aí, você como palestrante, como pessoa da formação, como professor, divide esse em 4 problemas, por exemplo. Pode ser mais, vamos colocar em 4 aqui, acho que para ficar mais, que funciona bem. Acho que quanto mais a coisa se confunde um pouco. E cada integrante desse grupo vai receber uma pergunta. Então, um para destinação de lixo hospitalar, outro para o que vai fazer com reciclagem de vidro. O problema que é reciclar isopor, que recicla, mas como é que faz? Enfim, 4 problemas, cada um recebe um. Aí, recebeu essa questão, depois redireciona. Todo mundo da pergunta 1 vai para um grupo, todo mundo da pergunta 2 vai para outro grupo, da 3 e da 4, que é um grupo temporário. Essas pessoas com essa mesma questão se reúnem. Como que vai ser lidar com a questão de direcionamento do vidro? Já tem cooperativas, mas como que faz isso? Qual que é o processo? Como é que chega lá? Mas e o vidro quebrado? Como que a gente faz para lidar, para chegar a isso? Desde do pessoal que faz a coleta desse lixo, qual que é o problema desse lixo do vidro quebrado? Enfim, estou fazendo coisas aleatórias aqui, mas uma discussão, um tempo para essa discussão daquele problema menor, cada um com o seu, cada grupo com o seu.
depois volta para o grupo original para cada um trocar, para explicar o que aprendeu. Eu aqui do vidro, eu do lixo hospitalar, eu do reciclável, mas do isopor. Cada um discutir essas diferentes facetas desse problema maior. E depois tem a resolução desse problema mais complexo, que envolve essas questões individuais. Eu acho que nas formações de vocês, nos temas de vocês, dá para pensar isso com alguma facilidade, porque os problemas que nunca são simples, né? Eles envolvem só um olhar. Então, dá para pensar nesse problema grande, divide nas perguntas separadas, e depois dessas perguntas separadas, volta todo mundo para o grupo, discute, e ainda dá para juntar o grupo maior para todo mundo resolver esse grande problema, essa grande questão que vai envolver a formação, o grupo de vocês. Se tiver alguma dúvida, a gente pode colocar aí no chat. Já está se encaminhando, né, para fechar por alguns minutinhos, para a gente não fechar em cima do laço, para fechar assim no tempo, né, certinho, para fazer um fechamento. Mas eu queria que vocês... Fábio, por favor. Aqui que o quebra-cabeça é parecido com o painel integrado. Eu não conheço com esse nome, Laís, não sei se tu... Também não, mas eu acho que vai para essa mesma linha, né, pensando pelo nome, né, que vai integrar, né, acho que cada um com uma porção, depois isso se integra. Acho que talvez vá por essa linha, né. Então, pessoal, se alguém tiver algum comentário, uma pergunta, não precisa colocar no chat agora, né? Já estamos finalizando, mas só para saber de vocês. Se vocês tiverem algum tipo de ideia, se vocês quiserem compartilhar, se você quer saber mais de tem alguma ferramenta, alguma estratégia, alguma coisa que você ouviu falar, se quiserem colocar aqui, até para pensar se vale a pena a gente falar mais sobre isso, se a Leonora, a Andréia acha que é importante a gente talvez falar isso em outro momento, vocês querem conversar agora, ou vocês acham que isso trouxe alguma ideia para vocês? Por favor, fiquem à vontade. Enquanto vocês pensam um pouco se tem alguma dúvida, eu acho que essas são estratégias simples, que acho que talvez você já tenha utilizado em algum momento, mas não tinha esse nome, que traz essa movimentação e que, lembrei que eu ia falar, né, antes, e uma coisa que os estudantes se queixam, e talvez acho que nas oficinas, formações que vocês podem fazer, isso pode vir a ser uma queixa, é cuidar com a quantidade. Então a gente, não, eu quero deixar ela bem ativa, e coloca várias coisas diferentes. Eles têm que entrar no site, depois entrar em outro, por exemplo, isso que a gente fez com vocês hoje, que fez para quem fez a formação anterior, que eles tiveram que entrar em várias coisas, que eram oficinas voltadas para isso. Mas você lá na sua formação, que eles têm que fazer várias coisas diferentes, às vezes gera um cansaço, essa questão da internet também que foi mencionada, isso pode gerar mais desconforto. Então, assim, selecionar alguns momentos para fazer isso, não ao longo do tempo todo, porque eles têm um procedimento de pausa, para que eles desenvolvam esses problemas, para que eles reflitam, troquem, mas em momentos-chave, acho que isso vai ser relevante perguntar, acho que isso vai ser um momento legal para fazer uma pausa para que eles reflitam sobre este tema. Então, pode falar, por favor. Tem uma colocação aqui da professora falando que quanto à dificuldade de algum participante acessar e usar a ferramenta por falta de domínio, não estar familiarizado com a ferramenta utilizada, alguma sugestão para minimizar ou evitar esse tipo de situação? Acho que a professora aqui já colocou a resposta mesmo, né? As instruções prévias, elas facilitam muito. Então, você pode informar no final da tua aula ou mandar como uma preparação para a aula, né? Que eles acessem... por exemplo, um link do Mentimeter, para eles verem se eles conseguem, ou o próprio quadro colaborativo, fala assim, eu vou passar para vocês um link, eu quero que vocês tentem utilizar esse quadro colaborativo, escrevendo como vocês estão se sentindo hoje. Então, tirar todo o cognitivo, né, dessa pergunta, para eles fazerem um teste. Aqui eu vi que vocês falaram do Miro, né? O Miro é um quadro colaborativo, assim como o Jamboard, assim como o Padlet. Então, você pode mandar antecipadamente para fazer algum teste, ou você pode fazer no início de uma aula, justamente na forma de uma brincadeira, que o engajamento, quando é na brincadeira, ele acaba sendo bem maior, né? Um quebra-gelo. Então, você chega e coloca o Mentimeter e fala assim, hoje eu quero saber qual que é a série que vocês mais gostam de assistir. Então, o estudante, ele acaba se engajando porque ele quer compartilhar a indicação de um filme, de uma série, de um livro,
e ele aprende fácil. Os cursistas, enfim, os estudantes, eles aprendem com uma facilidade muito maior do que a gente, né? O que a Laís falou é importante, a gente não pode utilizar muitas estratégias, muitas ferramentas na mesma aula, porque daí você está utilizando o cognitivo do teu estudante para algo que não seja o tema de estudo. Então, você está disputando o cognitivo das ferramentas com o cognitivo da aula, né, do tema da aula. Antônio, por favor, está com a mão levantada. Então, quando uma aula ou uma série é muito boa, a gente fica gostando, agradecido do que recebeu e com gostinho de poder ter um novo seriado, né? Então, muito obrigado e aproveito para desejar a vocês um bom final de ano, muita saúde, espero que a gente se reveja o ano que vem, com mais ensino, né? E acho que vocês são realmente nos dão muitas dicas muito importantes para que uma aula não fique uma monopolização de fala de quem tem o conhecimento, né? Porque a psicologia mostra que a atenção que a gente, qualquer um de nós pode dar a algo muito interessante, mesmo que seja muito interessante, ela não é por muito tempo, né? Então, essas estratégias possibilitam com que a pessoa preste atenção em quem ensina, mas também tenha seus momentos para participar, o que ajuda também quem ensina, mas também tem esses momentos mais reflexivos, né? De a própria pessoa poder, dentro da própria aula, ter os seus momentos de processamento. Tudo isso junto e bem organizado, né? Então, gostei muito, muito obrigado. Obrigada, professor. Obrigada. A gente deseja o mesmo para você, né, e para todos que estão aqui com a gente. A ideia justamente é essa mesmo, é tornar dinâmico, engajadora, mas não competir com o cognitivo que eles precisam, né? A gente sabe que vocês provavelmente têm compromisso, né? A gente tem aqui alguns minutinhos, se alguém quiser tirar mais alguma dúvida, fazer alguma pergunta, mas a gente agradece a participação, as perguntas, os comentários, os feedbacks aqui positivos do chat. Também desejamos um ótimo final de ano para todos vocês. Nos colocamos à disposição da Leonora, da Andréia, caso queiram discutir sobre as próximas formações, né? Nos colocamos à disposição. E no que vocês precisarem, tem ali o e-mail que a Laís colocou do CREARE, ou vocês podem passar dúvidas, perguntas para a Leonora, para a Andréia, que a gente fica à disposição. Obrigada, pessoal. Obrigada pela atenção. Bom fim de ano. Precisando, só chamar. Nós agradecemos a Laís, a Camila, por todo esse trabalho desenvolvido ao longo desses 12 encontros. Como no primeiro encontro nós disponibilizamos uma avaliação de reação, nós também enviaremos para os inscritos, né? Isso é bastante importante para que a gente dê continuidade, e a escola com certeza dará a essa proposta que está sendo implementada. Agradecemos a participação de todos os integrantes do Ministério Público do Paraná e dos outros ministérios públicos, que nos deixa assim, satisfeitos, felizes, porque nós desejamos realmente aprimorar essas ações educacionais dentro das nossas instituições. Permanecemos à disposição de todos. Um bom final de manhã para todos vocês. Bom trabalho. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Gente. Até mais.